E aí galera, aqui é o David, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Nosso planeta é muito grande e é repleto também de belos e misteriosos lugares. A maior parte dele pode ser visitada por nós, no entanto, existem alguns que são tão insanos que são completamente proibidos ao acesso de nós os humanos. E por conta disso, no vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns dos lugares que guardam mistérios e segredos que ainda precisam ser descobertos. Área 51. A Área 51 é uma região onde fica a base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada popularmente como esse nome, e tudo que se passa lá dentro é extremamente secreto. O público em geral é mantido afastado da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Além disso, também é ilegal sobrevoar a Área 51, embora a região agora esteja visível em imagens de satélites. A base possui pistas de pouso com até 3,7 km de comprimento. A instalação da base secreta fica ao lado de duas outras áreas militares restritas. A área de testes de Nevada, onde armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas nas décadas de 50 e 90, e a faixa de testes de treinamento de Nevada. Segundo algumas das informações já divulgadas pelas Forças Armadas Americanas, o local representa um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamentos avançados. Yucca Mountain. Ao longo da história, construções foram feitas para se tornarem monumentos para a eternidade. Mas o que vocês acham de uma montanha que guarda toneladas de lixos radioativos, hein, pessoal? Pois bem, esse foi o mirabolante projeto do governo dos Estados Unidos para dar um fim ao armazenamento de entulhos tóxicos do país, que deveria durar por pelo menos 10 mil anos. A ideia teve início no ano de 1938 e seria realizada com a contribuição de 1/10 de centavo de cada cidadão norte-americano, que por meio dos pagamentos de suas contas de luz estaria contribuindo para a construção de um reservatório que colocaria fim nos problemas de estoque de lixo radioativo. O projeto tinha como objetivo criar uma série de câmaras e dutos reforçados no interior da Yucca Mountain, localizada assim no estado de Nevada. Essas instalações abrigariam restos radioativos por pelo menos 10 mil anos, e depois desse tempo, níveis seguros de radiação iriam possibilitar o remanejamento daquele material. Além de repelir a chegada dos seres humanos ao local nos dias de hoje, os idealizadores do projeto se preocupavam também com a possibilidade da estadia do local mesmo após uma suposta extinção da nossa raça. Para isso, foram consideradas diversas coisas, inclusive a criação de tradições e até mesmo um folclore sobre a montanha, que não precisam falar de radiação, basta apenas a mensagem de perigo para que fossem passadas. No ano de 2008, o governo de Barack Obama chegou a questionar a segurança do complexo, que está situado a cerca de 145 km de Las Vegas. A obra de Yucca Mountain não deverá ser totalmente finalizada antes de 2020. A Cratera de Gats. Também conhecida como a Porta do Inferno ou Portões do Inferno, o local é um campo de gás natural que desabou em uma caverna localizada em Darvaze, que fica lá no Turcomenistão. Acredita-se que os geólogos soviéticos poderiam tê-la incendiado intencionalmente para evitar a propagação do gás metano, e acredita-se que esse esteja queimando desde a década de 70. Em abril de 2010, o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly, visitou o local e ordenou que o buraco fosse fechado. Bom, em 2013 ele declarou a parte do deserto de Karakum como uma cratera em uma reserva natural. Em 2019, ele apareceu na televisão estatal fazendo donuts ao redor da cratera para refutar os rumores de sua morte. Embora a cratera tenha capturado a imaginação do público como um mistério e tenha sido chamado de Portões do Inferno, a cratera nada mais é do que uma anomalia geológica, pessoal. Uma bolsa de gás superficial permitiu que o solo afundasse e criasse uma depressão natural. Isso permite que o gás natural que escapa lentamente de um grande campo de gás natural localizado mais profundamente se acumule, queime sem ser extinto pelo vento e rapidamente seja diluído. Atualmente a cratera tornou-se um importante ponto turístico daquele país, mas bem, ainda não pode ter seu interior acessado por nenhum ser humano. Círculos de fadas. Os círculos de fadas são trechos circulares de terra sem plantas, que variam entre 2 a 15 metros de diâmetros, rodeados por anéis de grama. Até 2014, sabia-se que o fenômeno ocorria apenas nas regiões áridas do deserto de Namibe, mas após este fenômeno, ele começou a ser visto também em Pilbara. Os círculos de fadas ocorrem tipicamente em vegetações gramíneas,
onde as condições são particularmente áridas. Estudos mostram que esses círculos passam por um ciclo de vida de cerca de 30 a 60 anos, atingindo o pico de diâmetro de talvez 12 metros, após o qual amadurecem e morrem, à medida que são invadidos principalmente pelas gramíneas. Bom, das várias hipóteses sobre sua origem, duas são as mais fortes. Uma aponta que as clareiras seriam fruto da ação de cupins, já a outra diz que esses padrões resultam da interação entre a água e a escassez e também as plantas. Ao alimentar a vegetação, os cupins favorecem o acúmulo de água sobre o solo arenoso, algo vital para a sua sobrevivência. O anel de vegetação ao redor das clareiras, que é na verdade o que chamamos de círculo de fadas, aparece porque as plantas aproveitam esse acúmulo de água para crescer graças a um mecanismo pelo qual as raízes buscam os gradientes de água. Lago Natron. O Lago Natron é um lago salgado alcalino situado no norte da Tanzânia, no Grande Vale de Rift. Trata-se de um lago de origem tectônica e com menos de 3 metros de profundidade. As suas águas apresentam um pH elevado, entre 9 e 10,5, e apresentam uma cor de características de lagos com elevadas taxas de evaporação. À medida que a água evapora durante a estação seca, os níveis de salinidade aumentam, até o ponto em que os micro-organismos adaptados a ambientes salinos começam a se desenvolver. E pessoal, entre eles, contam-se algumas cianobactérias, cujo pigmento vermelho dá origem aos tons profundos de vermelho apresentados pelas águas mais profundas do lago e pelos alaranjados nas zonas menos profundas. O Lago Natron é também o único local de produção dos flamingos pequenos, que vivem nessa região e se alimentam de cianobactérias daquele lago. Quanto mais elevada for a salinidade, maior é a quantidade de cianobactérias que se desenvolve naquele lago, e por consequência, maior é o número de ninhos de flamingos pequenos que o lago pode suportar. Além do flamingo pequeno, habitam este lago tilápias, que ocupam as zonas adjacentes às nascentes de água quente que brotam em algumas partes daquele lago. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo meio que imaginário. Bom, em suas pontas estariam a Ilha de Bermudas, a cidade de San Juan, em Porto Rico, e a cidade de Miami, que fica nos Estados Unidos. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, principalmente por conta do comportamento supostamente estranho de suas águas e do comportamento de aviões e desaparecimento de embarcações em sua área. O mais antigo e sombrio relato do Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo, que afirmava que a sua bússola apresentava um mau funcionamento naquele local, além de este ser muito perigoso e aparentemente emitir luzes embaixo do oceano. Apesar disso, o caso que fez com que o local ganhasse maior notoriedade foi um acidente ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos misteriosamente sumiram, vitimando dezenas de tripulantes. Essas ocorrências acabaram extinguindo o imaginário popular, fazendo com que autores de livros e a população como um todo passassem a elaborar suas teorias, como raptos praticados por extraterrestres, passagens para outro mundo e monstros aquáticos e muitas outras coisas e lendas. No meio científico, a teoria mais aceita para explicar os acidentes do Triângulo das Bermudas referia-se à existência de gás metano nas águas em virtude das formações de vulcões submersos naqueles oceanos, o que provocaria um efeito sobre as águas e também na atmosfera, vitimando tanto os navios quanto os aviões que passavam pelo local. É importante lembrar que todos os dias uma grande quantidade de aviões e embarcações passam por aquela região, e praticamente todos eles saem ilesos. Bom, mesmo assim eu não arriscaria pôr os meus pés por lá, e não indicaria ninguém que viajasse por aquela região. Bom pessoal, então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Tô percebendo que vocês estão assistindo os vídeos, mas não estão deixando like. Pessoal, é muito simples, aqui embaixo tem um botão de like, clica no gostei pra fortalecer o crescimento do canal, porque simplesmente o YouTube é um robô. Como assim um robô, David? Pessoal, se você não deixa o seu like, o robô do YouTube vai entender que você não quer ver os próximos vídeos e não vai mais te mandar as notificações, você vai ficar se perguntando, cadê o Universo Curioso, cadê o David que não posta mais vídeos? Mas tá aqui, eu tô todo dia postando vídeo aqui, 1h30 da tarde. Então, deixa o like, ativa o sininho das notificações para todas as notificações e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.